Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a resolver o exame de matemática de 2014. Para esse vídeo não ficar demasiadamente grande, nós iremos dividir em duas partes. A primeira parte iremos começar da questão número 1 até a questão número 20 e a segunda parte continuaremos com a questão número 21 até a questão número 40. Tá, para você não perder a segunda parte, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, terá um acompanhamento de uma sequência aí correta dessas aulas que facilitará na sua aprendizagem. Eu sou Julinho Momad e você está no Mais Aprendizagem. Acompanhe. Temos aqui exame de matemática 2014 para ETP, ou seja, para institutos aí industriais, para lá vai. Tudo bem? Então, esse exame aqui é composto aqui por 40 questões. Esses aqui são detalhes aí que não precisa ler. E também terá que ler aí na hora de prova, tudo bem? Mas nesse caso o que nos interessa aqui é a resolução. Então, meu amigo, se você gostar desse conteúdo, compartilhe. Não fique sozinho com esse conteúdo. Não. Compartilhe para amigos, familiares. Para lá, vai. Temos aqui o número 1. 0,75 escreve-se em forma de fração de seguinte maneira, 2 pontos. Nós podemos ter aqui 0,75. Isso aqui nós podemos escrever com forma de fração. Repita essa parte aqui inteira, que é 75, e por sua vez divide, porque coloca aqui um 1. Esse 1 aqui então é pela formulinha. Conta aqui quantos elementos tem, ou seja, quantos algarismos tem depois dessa vírgula. Temos aqui 1, 2, ou seja, podemos colocar aqui 1, 2, 0. Nesse caso, rapidamente você terá que dividir aqui então por quanto? Por 25, aqui também divide então por 25. 75 que divide por 25, aqui 75 é composto então por 3, 25. Então nesse caso, por se você dividir por 25 é igual aqui a 3, tudo bem? Ou seja, aqui nós teremos então 3, porque 65 é composto por 3, 25. Então 100 que divide por 25 é a mesma coisa, então 4. Por 4 vezes 25 é igual a 100, tudo bem? Ou seja, o 100 aqui é composto por 4, 25. Nesse caso aqui já temos, então chegamos ao fim dessa nossa redução. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa quanto? A alternativa aqui então a 3 quartos. Então nós podemos passar aqui rapidamente para a questão número 2. Questão número 2 temos o conjunto dos múltiplos de 2 não superiores a 9. Ou seja, esse múltiplo de 2 já terá que terminar no 8, não pode ser superior então a 9, tudo bem? Nesse caso teremos que os múltiplos de um número você terá que fazer por seguinte. Coloca, por exemplo, assim, coloca com o número o 2. O 2 vezes quanto o resultado tem que ser o múltiplo dele. Podemos começar 2 vezes 0 é igual a 0. Esse aqui é o múltiplo dele, o múltiplo de 2. Estão aqui. 2 vezes 1, teremos aqui então 2. Esse 2 aqui é o múltiplo de 2, tudo bem? Então 2 vezes quanto? Vezes 2 é igual a 4. E 2 vezes aqui 3 é igual então a 6. 2 vezes 4 é igual aqui a 8. Ou seja, os múltiplos então de 2 são esses aqui, tudo bem? Então esse conjunto aqui é exatamente aqui 8. Esse ponto aqui é 8. 2 vezes 4 é igual a 8, tudo bem? Tá, nesse conjunto aqui é formado por quê? Múltiplos aqui de 2 são formados por um conjunto aqui. Um certo conjunto 0, 2, 4, 6, até 8. Termina aqui então no 8. Tudo bem? Nesse caso, então, nossa alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa A. Podemos passar essa questão aqui rapidamente para a questão número 3. Número 3 temos o produto de 5 com seu simétrico é igual. Opa, uma questão aqui então bem simples, uma questão também bem tranquila. Veja que o 5 está aqui, diz o produto é uma multiplicação com seu simétrico. O simétrico de 5 é o oposto dele, é menos 5, tudo bem? Então é o produto entre, ou seja, multiplicação entre 5 com menos 5. Nesse caso aqui nós teremos então menos 25. 25 você caminha aqui ao rumo ao sucesso. Meu amigo, se você está gostando desse conteúdo, não fique com ele sozinho, compartilhe nos seus grupos favoritos e se inscreva aqui no canal porque amanhã, ou seja, diariamente estamos lançando aqui vídeos novos. Então, para você não perder esse vídeo que está sendo lançado aqui diariamente, essa é a nossa primeira parte. Vai da questão número 1 até a questão número 20. Então, para você assistir da questão número 21 até a questão número 40, deve se inscrever aqui no canal. Podemos continuar aqui na questão número 3, ou seja, na questão número 4 aqui rapidamente. Questão número 4 temos qual é o valor da expressão? A expressão é mais ou menos assim, 1 sobre 3. Temos 1/3 elevado aqui então a 1 sobre 3. Multiplicado com 3 elevado aqui a 4 sobre 3. É assim, o que você tem que fazer aqui, se você ter uma potência de expoente fracionário A elevado aqui a B, que divide então por C, isso aqui será igual a quanto? Isso aqui nós podemos escrever em forma de raiz, tudo bem? Ficará como? Teremos aqui então um radical, esse C ficará então aqui no índice,
E esse B, então, ficará então no expoente do radicando. O radicando será essa base. Nesse caso, teremos aqui, então, A elevado aqui a B. Tudo bem, nesse caso. Então, nós podemos, então, levar tudo isso aqui, transformar em forma de raiz. Nesse ponto, teremos o como? Nós teremos aqui, então, raiz de tudo isso aqui, então, raiz do quê? De 1 sobre 3. Isso aqui ficará aqui, que é raiz cúbica. Multiplicado aqui também teremos a mesma coisa. Raiz cúbica, por causa desse 3 aqui fica onde? No índice, então, da raiz. E esse 3 podemos colocar aqui. O 4 ficará, então, aqui. Veja comigo. Aqui temos 1/3. Esse 1/3 eu posso reescrever como sendo 1/3 é a mesma coisa 3 elevado aqui a menos 1. Ou seja, basta inverter essa base aqui, iremos automaticamente então colocar um expoente aqui negativo. Aqui nós podemos substituir por 3 elevado a menos 1. Teremos aqui então a raiz cúbica de 3 elevado a menos 1, que está multiplicada com raiz cúbica de 3 elevado a 4. Se você ter então multiplicação aqui então de raízes, raiz de qualquer expoente aqui, então pode ser raiz de B, em que aqui é A, multiplicado mais por raiz aqui então de B, em que aqui é C. Isso aqui você pode colocar então raiz única e passa então multiplicando os seus radicando, ou seja, A vezes C. Isso aqui acontece só quando nós temos aqui então o mesmo índice. Índice que vamos ter que manter então B. Nesse caso, como nós temos então índices iguais, nós podemos então colocar então único raiz. Aqui ficará 3, teremos aqui então 3 menos 1 multiplicado aqui por 3 na 4. Ou seja, se você ter A vezes A, aqui B, aqui C, isso aqui é soma de potência da mesma base. Mantemos a base A e somamos B mais C, tudo bem? Aqui nós teremos que manter essa base A, basta somar então entre menos 1 mais 4. Isso aqui nós teremos então a raiz cúbica de 3 elevado aqui a 3, porque, ou seja, menos 1 mais 4 é igual então a 3. Com isso nós podemos simplificar, teremos aqui então sempre igual a 3. A alternativa correta aqui nós temos então, que é a nossa alternativa C. Com isso nós podemos passar aqui rapidamente para o número 5. No número 5 temos dos 4 números que se seguem, qual é o menor? Aqui quer apenas o número menor. Com isso você pode fazer então alguns testes. Aqui temos como 1 nono, ou seja, 1 que divide por 9 elevado a menos 2. Nesse caso eu posso inverter essa base daqui, teremos aqui então 9, basta então trocar então expoente aqui, fica então positivo. Isso aqui é igual então a 81. Podemos colocar aqui, essa aqui é a nossa linha A. E a linha B, temos aqui então 1 sobre 9, que divide aqui então por 2. Ou seja, a divisão aqui então principal é essa daqui. Aqui temos então a divisão aqui de frações. Mantemos a nossa primeira fração. A primeira fração é 1 sobre 9. Multiplicaremos então pelo inverso da segunda fração. O inverso de 2 é uma coisa 1 sobre 2. Ou seja, o inverso de 2 você basta inverter esse 2. Isso aqui será igual então a 1 sobre quanto aqui de 18. Podemos manter aqui cozinhando. Vamos para essa nossa linha C. A nossa linha C é mais ou menos assim. Temos quando temos aqui 1 sobre quanto? Sobre raiz de 9. Raiz de 9 é igual então a 3. Então a linha C temos aqui 1/3. Esse 1/3 é uma coisa 0,333 para lá vai. Mas vamos continuar. Temos aqui a nossa linha D. D como? Aqui também é divisão de duas frações. Ou seja, a primeira fração é 2 e iremos multiplicar então pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1 nono é 9 que divide aqui então por 1. Isso aqui vai ter que nos dar aqui então quanto? Vai nos dar aqui então 18 simplesmente. Nesse caso, veja, temos aqui então 18, temos aqui 81 e temos aqui 0,33. Divide por 18 é uma coisa, se eu levar 1 que divide aqui por 18, como esse 1 aqui é menor que isso, aqui nós podemos acrescentar aqui um 0. Automaticamente teremos aqui então 0, mas mesmo assim esse 10 se fica menor que 18. Aumenta mais outro 0, aqui também aumenta então 0. Já começa com 0,0, ou seja, esse número aqui é menor. Esse número nós colocamos então na alternativa B. Então a nossa alternativa correta aqui é menor, aqui é a alternativa B. Podemos assinar aqui a alternativa B. Preste aqui bem atenção, temos aqui 81, temos aqui então 0, no outro número começa com 0, para lá vai. Temos aqui esse 1/3 com 0,33, ou seja, uma dízima periódica. Aqui temos então 18, então o número menor se localiza na alternativa B. Podemos continuar aqui rapidamente para o número 6. No número 6 temos a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo e, nesse caso aqui, preste aqui bem atenção. O que você pode saber é a soma então dos ângulos
internos de um triângulo. Ou seja, um triângulo aqui, então, retângulo, fica mais ou menos assim. Primeira coisa, um triângulo retângulo fica mais ou menos assim. Aqui temos um ângulo de 90 graus. Aqui temos um ângulo. Ou seja, esses ângulos daqui é chamado aqui de agudo. E um ângulo aqui também é chamado aqui também de agudo. Nesse caso, com esse dado, então, você já resolveu essa questão. A soma dos ângulos internos de um triângulo aqui, qualquer pode ser retângulo, deve ser igual a 180 graus. Ou seja, se eu dizer que esse ângulo aqui então vale x, aqui vale y, aqui temos 90 graus. Isso aqui tem que dizer como x mais y deve ser igual aqui a, ou seja, mais aqui outro 90 graus, 90, deve ser igual aqui a 180. Então, como aqui é 90 graus esse ponto, isso implica que a soma entre este e este, ou seja, x aqui mais y, deve ser igual aqui a 90 graus para que obedeça esse aqui teorema da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele retângulo ou seja não retângulo. A soma dos ângulos internos deve ser a 180 graus. Então, como temos um ângulo aqui então, de 90 graus, esses ângulos agudos aqui, sem problema, tem valer aqui então 90 graus. A nossa alternativa correta, sem sombra de dúvida, é a alternativa B. Ou seja, deve ser igual aqui a 90 graus. A questão número 7 temos um triângulo com todos os ângulos iguais, denomina-se triângulo. Temos aqui então dois pontinhos, a linha A, retângulo. A linha B, isósceles, octângulo, para lá vai. Só para começar, para nós descartarmos alguns números aqui, é para o seguinte. Veja, está a dizer aqui ângulos, todos ângulos iguais. Se é ângulo, isso aqui é a classificação dos ângulos quanto aos seus lados. Retângulos, ou seja, retângulo aqui tem ângulo reto, tudo bem? Nesse caso aqui, retângulo tem ângulo reto. O ângulo aqui reto de 90 graus, aqui temos outro ângulo, ou seja, esses ângulos não são iguais. Se aqui é 90 graus, esse aqui deve ser então ângulos aí menores que 90 graus, para que a soma seja igual então a 180 graus, já vimos. Isósceles é um ângulo aqui em que, ou seja, é um triângulo aqui, isso aqui é a classificação dos ângulos quando ao lado, não tem nada a ver com ângulos, tudo bem? Isósceles é a classificação dos ângulos quando ao lado. Escaleno é porque os seus lados aqui são totalmente diferentes, todos os ângulos, então, ou seja, todos os lados são diferentes. Então, octângulo simplesmente, então, a nossa alternativa correta aqui é B, ou seja, um triângulo com todos os ângulos iguais é um triângulo aqui, octângulo. Em algumas questões do exame de ETP é uma repetição. Você acompanhando todos os exames resolvidos aqui no canal, ficará então muito preparado. Tudo bem? Acompanha. Nós podemos passar aqui para a questão número 8 rapidamente. Temos aqui quais das opções seguintes apresentam uma afirmação verdadeira. Nesse caso, o que nós podemos fazer aqui é por testagem. Mas essa testagem temos que fazer testagens com lógica. Nesse caso, teremos como? Acompanha e muita calma. Por mim, vou começar aqui testando a linha D. Tudo bem? Nesse caso, temos aqui então menos 5 que divide aqui por 4. Isso daqui disse o quê? Disse deve ser então elevado aqui a menos 1 e é igual a 4 sobre 5. Será que é verdade? Se você fazer aqui, ou seja, como é que temos, nós podemos inverter essa fração aqui, ou seja, se nós invertermos essa base, aqui fica então positivo, esse expoente. Nós podemos fazer aqui 4 sobre 5, mas aqui é negativo. Elevado aqui, ou seja, elevado a 1, assim mesmo, isso aqui é igual então a menos 4 sobre 5. Esse menos 4 não é igual a 4 sobre 5, então a linha D descartamos. Podemos ver aqui na linha C. Eu vou fazer então por testagem. A linha C. Raiz de 12 que divide aqui por 4 disse que é igual aqui a raiz de 3 que divide aqui então por, ou seja, uma raiz única, 3 que divide então por 4. Nesse caso aqui, preste então bem atenção. Nós temos aqui então a raiz de 12. Raiz de 12 eu posso simplificar. Raiz de 12 mais ou menos rapidamente aqui. Raiz de 12 é a mesma coisa. Escrevermos aqui então a raiz de 4 vezes 3. Como no radicando aqui temos uma multiplicação, eu posso separar aqui então em duas raízes. Ou seja, raiz aqui de 4 vezes raiz de 3. Esse raiz de 4 é igual a 2, teremos aqui ainda 2 vezes raiz de 3. Então isso aqui é raiz de 12. Eu posso manter aqui então 2 vezes raiz de 3 que divide aqui por 4. O outro é uma coisa 2 vezes 2. Nós podemos manter aqui. Isso aqui é igual a quanto? Se eu ter aqui também raiz de 3 que divide aqui por raiz de 4, em que tudo isso aqui pertence aqui então no radicando, eu posso separar aqui fazendo o quê? Raiz de 3
que divide aqui por raiz de 4. Ou seja, raiz de 3, teremos que manter aqui raiz de 3, mas raiz de 4 é igual a 2. Então, isso aqui posso colocar aqui, então, raiz de 3, que divide aqui por 2. Simplifica isto com isto. Nesse outro lado, temos aqui, então, raiz de 3, que divide aqui por 2, sendo igual aqui, então, raiz de 3, que divide aqui, então, por 2. Nesse caso, essa afirmação aqui é verdadeira. Então, a nossa alternativa e única alternativa correta é a alternativa C. Eu nem preciso mais fazer teste para essas outras alternativas. Questão número 9 temos o número 71.200. Escreve-se em forma de notação científica da seguinte maneira. O que você pode prestar atenção aqui é para o seguinte. Na notação científica, temos um número, por exemplo, aqui K, multiplicado então com 10 elevado a qualquer então expoente que pode ser 100. Veja que esse K deve ser um número, então esse K, vamos colocar aqui então K, o número aqui está maior do que 0 e menor aqui do que 10. Ou seja, deve estar aqui então entre aqui 0 e 10. Mas o 0 não pode incluir e também o 10 não pode incluir esse K daqui. Então veja, temos aqui então 71.000. O que você pode escrever aqui? Escreve então 7,12. Primeiramente, 7,12. Por que isso, Julie? Porque se eu escrever 71, iria violar essas condições. Então, 7,12 não viola nada. Multiplicado aqui então por 10. E agora o que você pode fazer? Veja que nós dividimos aqui então uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Terminamos aqui então elevado aqui a 4. Simples assim, simples assim. Assim, a nossa alternativa correta aqui é quanto? A nossa alternativa correta aqui será B, ou seja, 7,12 vezes 10 elevado a 4. Então, a nossa alternativa correta aqui é B, sem sombras de dúvida. Nós podemos passar então para a nossa linha, ou seja, a nossa questão está número 10, rapidamente. Questão número 10 temos a expressão que corresponde ao perímetro de um retângulo, ou seja, um retângulo é mais ou menos, se você pode saber que um retângulo é mais ou menos assim, tudo bem. Aqui temos o que? Aqui temos então comprimento, aqui temos, ou seja, aqui temos então largura, aqui temos então comprimento. Nesse caso, o perímetro é a soma de todos os seus lados. Se aqui é comprimento, aqui também teremos comprimento. Se aqui é largura, aqui também teremos então largura. Nesse caso, o perímetro é o que? O perímetro será a soma entre C mais C, mais lado. Nesse caso, você pode fazer algumas simplificações aqui. C mais C igual a 2 vezes C, mais lado é igual a então 2 vezes, ou seja, 2 vezes lado. Nesse caso, teremos aqui então o P é igual. Veja que temos aqui então o 2, temos aqui então o 2. Nós podemos colocar em evidência esse 2, entre parênteses, ficará multiplicado com quanto? Com C, somado aqui com L. Ou seja, se você fazer então a distributiva aqui, você vai voltar aqui como estava. Multiplica este com isto, teremos aqui então 2 vezes C. Isto com isto, teremos aqui então 2 vezes L. Ou seja, 2 vezes lado. Nesse caso, a nossa fórmula é essa daqui. Nós podemos ir nas nossas alternativas, localizar a alternativa correta. A nossa alternativa correta aqui será B. Veja que aqui não pode deixar confuso. Disse que o quê? B, temos aqui então, disse C vezes, ou seja, C mais lado deve ser o que? Multiplicado então com 2, ou seja, vezes 2. Nesse caso aqui, isso aqui é uma multiplicação, então a ordem dos fatores não altera para tudo. Isso aqui é a mesma coisa, me dizer que dá 2 vezes lá, comprimento mais lado, mas a mesma assim, é uma coisa igual. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá? A nossa linha e única alternativa correta aqui será B. O perímetro é igual a essa expressão. Continuando com a questão número 11, temos aqui a expressão é mais ou menos assim. Então, uma expressão aqui é 10 elevado ao quadrado menos 6 vezes, aqui temos entre parênteses, raiz de 20 mais 8 vezes raiz de 4. Tudo bem? Nesse caso, o que você pode fazer é resolver então de direita para a esquerda. Nesse sentido, tudo bem? Começa onde? Começa tudo que está dentro das parênteses, tudo bem? Começa aqui então no tudo que está dentro das parênteses. Teremos aqui então a raiz única de o que? Aqui temos então 10 elevado ao quadrado menos 6 vezes. Podemos colocar aqui entre parênteses. Então aqui, essa parte daqui, temos aqui então, raiz quadrada aqui de 4 é igual a 2. E 2 vezes 8, podemos colocar aqui então, aqui é igual a 2. 2 vezes 8 é uma coisa de 16. Nesse caso, nós teremos aqui então, raiz de 20 mais 16.
Essa parte aqui nós encontramos 16. Então nós podemos continuar aqui rapidamente. Temos 10 elevado ao quadrado menos 6 vezes, isso aqui está dentro de parênteses. Podemos colocar aqui entre parênteses 20 mais 16, isso aqui é uma coisa de 36. Teremos aqui então a raiz de 36. Podemos continuar aqui então a raiz de 10 elevado ao quadrado menos 6 vezes. Raiz quadrada de 36 é uma coisa então 6. Nós teremos aqui então essa parte aqui 6. Ou seja, teremos aqui tá menos 6 vezes 6. Isso aqui será igual aqui a 36. Temos aqui então menos 36. Nesse caso aqui estamos chegando no final. Temos 10 elevado ao quadrado tem uma coisa 100 menos 36. Ou seja, temos aqui então 100 menos 36 é a mesma coisa. Esse 3 tem que ficar aqui. O 0 menos 6 não é possível, nós acrescentamos aqui então com 1, ou seja, ficaremos com 10 menos 6 é igual a 4. Como acrescentamos 1, automaticamente esse 3 que está aqui vira então 4. Ficamos aqui com 0 menos 4 também não é possível, acrescentamos a 1, ficamos aqui então com 6. E a seguir aqui como temos 0, então acrescentamos com 1, ou seja, 1 menos 1 é igual a 0. Então teremos aqui 64. Então basta fazer aqui então a raiz de 64. Raiz de 64 é igual então a 8, tudo bem? Nesse caso, a nossa solução final aqui é 8. Podemos localizar nas nossas alternativas corretas, ou seja, a nossa alternativa correta aqui é A. Tudo bem? Nós podemos continuar aqui rapidamente para a questão número 12. Questão número 12 temos a expressão é igual a, podemos escrever aqui essa expressão, vamos ter que passar aqui raiz cúbica de 5, aqui dentro temos então a raiz de 5. Multiplicado aqui entre parênteses por raiz de 3, ou seja, raiz de 2 elevado aqui a cubo também. E aqui temos que? Aqui temos então a raiz de 25, podemos colocar aqui, está dividido com raiz de 125 menos 2 vezes raiz de 45. O que você pode fazer aqui, nós iremos tentar fazer algumas simplificações básicas. Nessas simplificações básicas, irão envolver aqui as propriedades de dissecção que já vimos, acredito eu. Temos quando temos aqui nessa parte daqui, temos que fazer outra operação aqui. Nessa parte eu posso fazer o quê? Então vou ter que continuar aonde? Vou ter que continuar aqui embaixo, tudo bem? Essa parte aqui temos aqui então a raiz, ou seja, a raiz cúbica de 5. Aqui dentro desse então a raiz, que é de 5, temos aqui então raiz de 5. Isso aqui é igual a quanto? Você pode passar esse fator daqui para dentro. Se você passa para dentro desse outro raiz daqui, que é raiz quadrada, temos que levar aqui ao quadrado, tudo bem? Isso aqui será igual a raiz cúbica, devagarinho aqui. Passou 5 para dentro, temos aqui, então teremos a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes 5, ou seja, o 5 que nós passamos é esse daqui. Então se você ter então a raiz de uma raiz, ou seja, raiz aqui de uma raiz, nós podemos então multiplicarmos os seus índices. Isso fica como? Fica aqui 3 vezes 2, raiz única, ou seja, mantém aqui a raiz única e multiplica esses índices que estão aqui. Tá, 3 vezes 2, isso aqui é igual a 6. Aqui dentro temos então 5 elevado ao quadrado vezes 5. Continuando aqui rapidamente, isso aqui teremos quanto? 3 vezes 2 é uma coisa 6, teremos aqui então 6, raiz de 5. Preste aqui bem atenção, temos aqui 5 ao quadrado vezes 5 sozinho. Aqui 5 sozinho aqui está elevado a 1. Temos aqui então a multiplicação de potências da mesma base. Na multiplicação de potência da mesma base, mantemos a base que é 5 e somamos 2, mas esse 1 fica aqui então 3. Então, se eu dividir aqui então por 3 e dividir aqui também no índice por 3, não estou a alterar nada. Isso aqui será igual a 6 que divide por 3 fica 2. Temos aqui então a raiz quadrada simplesmente. E 3 que divide por 3 é igual então a 5 simplesmente. Nesse caso, essa operação aqui pertence a essa parte daqui. Então teremos aqui simplesmente raiz de 5. Nós podemos colocar aqui então a raiz de 5 vezes essa parte daqui. Vou ter que então fazer cálculos aqui básicos. Temos aqui então o 2 elevado aqui a 3. É a mesma coisa fazer o que? Esse 3 eu posso passar para dentro, mas ficará então aqui nessa parte daqui. Se eu passar isso aqui para aqui, aqui ficará quanto? Então ficará 3. Isso aqui será igual a quanto? Então, a raiz quadrada de 2 elevado aqui a 3. Isso aqui é a mesma coisa. Eu escrever então a raiz de 2 vezes 2 aqui elevado ao quadrado. Se eu escrever assim, eu posso reescrever como raiz, uma única raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 2. Ou seja, eu posso separar esses fatores aqui em 2
radicais, tudo bem? Aqui eu posso simplificar como raiz quadrada, ou seja, aqui é igual a 4, então a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ficamos aqui tá simplesmente com 2. Nesse caso, teremos aqui então 2 raiz de 2. Então nós podemos então manter aqui 2 raiz de 2. Então vamos aqui, 125 é a mesma coisa, 5 elevado aqui a 3. Isso aqui eu posso reescrever em como? Em 5 vezes 5 elevado aqui a 2. Aqui temos 1. Isso aqui é a mesma coisa, então raiz. Eu posso separar aqui em 2 raízes. Aqui temos 2 multiplicado com outro raiz aqui de 5 simplesmente. Isso com isso aqui vai ter que cortar. Teremos aqui então 5 vezes raiz de 5. Vamos ter que continuar aqui. Temos aqui então 5 raiz de 5 menos o 45 também. O assunto aqui é o mesmo. Nessa parte aqui de 45, eu posso reescrever aqui então a raiz de 45. 45 é a mesma coisa, então aqui 3 vezes 15, tudo bem? Nesse caso eu posso fazer o que então? O 15 é uma coisa, então 3 vezes. O 15 é uma coisa também 3 vezes 5. Ou seja, teremos aqui então a raiz. 3 vezes 3 é uma coisa, então 3 ao quadrado vezes 5. Então eu posso separar aqui em 2 radicais. Ou em radical aqui teremos esse primeiro fator aqui é 3 ao quadrado, vezes raiz aqui de 5. Simplifico, teremos aqui então 3 vezes raiz de 5. Mas teremos aqui então 3, ou seja, essa parte ficará então 2 que está aqui, menos 2, vezes 3 que pulou fora, aqui ficamos então raiz de 5. Continuando aqui com a simplificação, teremos então raiz de 5, multiplicada com 2 vezes raiz de 2. Aqui embaixo temos o que? Temos essa expressão daqui, ou seja, eu posso fazer aqui então 5 vezes raiz de 5, menos 2 vezes 3, teremos aqui então menos 6 raiz de 5. Nesse caso eu posso fazer a operação aqui no denominador. Veja que temos aqui então raiz de 5, aqui raiz de 5. Nesse caso será igual, eu posso continuar aqui, continuando aqui teremos então, aqui em cima temos raiz de 5 multiplicado aí com 2 vezes raiz de 5. Raiz de 5 não, raiz de 2. Nesse caso, como temos aqui então raiz de 5, aqui raiz de 5, eu posso colocar essa parte aqui que está como assim raiz de 5 e então querer fazer a subtração entre esse 5 com esse menos 6. Temos aqui então 5 menos 6. Ou seja, isso aqui será igual a quanto? 5 vezes 2 vezes raiz da quinta de 2, que divide aqui então por 5 menos 6 é igual a menos, ou seja, menos raiz aqui de 5. 5 menos 6 é igual a menos 1 ficará aqui está menos, simplesmente raiz de 5. Veja por seguinte, temos aqui então raiz de 5, aqui raiz de 5. Nós podemos simplificar isto com isto aqui, aqui ficamos então com menos 1. Então temos aqui então 2 raiz de 2 que divide por menos 1. Isso aqui é uma coisa, então menos 2 vezes raiz de 2. É assim como você pode resolver este tipo de questão. A nossa alternativa correta, sem mais demora estaremos aqui na alternativa então A. Menos 2 raiz quadrada aqui de 2. Podemos passar aqui rapidamente então para nosso número 13, tudo bem? Número 13 temos uma expressão equivalente a, temos aqui então x mais 1, que divide aqui então por raiz de x mais 1. Nesse caso que você pode saber, ou seja, o que você pode fazer nesse caso, leva isso daqui então que é o denominador e multiplica em cima e embaixo, simplesmente. Isso aqui será igual a quando você pode multiplicar aqui vezes, teremos o quanto? No denominador fica então raiz de x. No numerator teremos aqui então raiz de x mais 1, e no denominador teremos aqui então raiz de x mais 1. O que eu disse? Leva isso daqui, multiplica em cima e embaixo simplesmente. Nesse caso será igual, veja que x mais 1 está multiplicado com quanto? Com raiz de x mais 1. E aqui embaixo também uma multiplicação entre isto com isto. Veja que esses termos são iguais. Se você ter aqui, por exemplo, o a vezes o a, isso aqui é uma coisa, então a ao quadrado, tudo bem? Veja que esses fatores aqui então são iguais. Tá? Nesse caso aqui não difere nada. Teremos aqui um dos fatores aqui ao quadrado, multiplicação desses fatores. Ou seja, teremos aqui então a raiz de x mais 1 ao quadrado, mais ou menos assim. Esse 2, você pode simplificar com esse raiz, ficaremos aqui com quanto? Com x mais 1, multiplicado aí com raiz de x mais 1, e aqui embaixo teremos então x mais 1. Este x mais 1 que está aqui, posso simplificar com esse que está aqui em cima, então teremos aqui sem problema com x
mais 1. Ou seja, teremos essa expressão aqui, a nossa expressão está final. Essa alternativa nós podemos encontrar na alternativa aqui B. A nossa alternativa B, que é a nossa alternativa correta para o número 13. Podemos passar aqui então para o número 14, também uma questão aqui bem tranquila. Disse para o seguinte, no número 14 temos, se A é diferente de 0, a expressão, ou seja, o A aqui deve ser diferente de 0. Aqui deve ser diferente de 0. Por que isso, Julie? Porque nós não podemos ter então 0 aqui no denominador. Isso aqui então não existe na matemática. Nesse caso temos que passar isso aqui para aqui. Temos aqui 1 menos 1 sobre A, multiplicado aqui com quanto? Multiplicado aqui com 1 mais 1 sobre A. Isso aqui é igual a quanto? Temos até as nossas opções, A, B, C até D. Tudo bem? Nesse caso aqui, preste aqui também bem atenção. Temos, por exemplo, A mais B multiplicado aqui com quanto? Com A menos B. Isso aqui então é o produto da soma pela diferença, ou seja, a multiplicação desse produto aqui pela sua diferença. Nesse caso aqui, esse aqui é um produto notável. Teremos aqui A ao quadrado menos o B ao quadrado. Veja que nesse caso também temos o mesmo assunto. Temos aqui 1 menos 1 sobre A, aqui temos 1 mais 1 sobre A. Ou seja, esse aqui é o nosso primeiro termo, esse aqui é o nosso segundo termo. Basta fazer o quê? Basta dizer que o primeiro termo aqui elevado ao quadrado menos 1 sobre A também elevado aqui então ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1 menos, essa parte aqui nós temos aqui 1 sobre A elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, então esse 1 elevado ao quadrado, que divide aqui com o A também elevado ao quadrado. Tudo bem? Nesse caso nós podemos que 1 elevado ao quadrado é igual a 1 e A elevado ao quadrado nós podemos manter. Temos aqui então 1 que divide aqui por A elevado ao quadrado. Simplesmente assim. Então, nesse caso aqui, a nossa alternativa correta aqui, podemos prestar atenção aqui nas alternativas. É 1 menos 1 sobre A elevado ao quadrado. Ou seja, temos aqui 1 menos 1 sobre A elevado ao quadrado. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 15. Questão número 15 temos o conjunto A e o conjunto B. Então, quer aqui a interação ao conjunto A e o conjunto B. Tudo bem? Temos aqui então o conjunto A sendo igual a quanto? O intervalo aberto aqui no menos 2 até aqui então no 5. 5 aqui está fechado. E o conjunto B temos aqui sendo igual ao intervalo fechado aqui no 3 até então no mais infinito. Então o que quer aqui é a interação entre A e a interação aqui então com B. Nesse caso teremos que fazer o seguinte. Se você quer a interação, então tem que traçar aqui uma reta aqui graduada, tudo bem? Essa reta aqui é a reta para simplesmente de x. Nesse caso teremos como? Coloque esse nosso primeiro conjunto A. Conjunto A parte aqui do quanto? Do menos 2 até aqui então no 5. Podemos colocar 5 mais ou menos aqui, até aqui no 5. Esse conjunto é mais ou menos tudo isso daqui. 2, esse menos 2 está aqui então aberto. Nós podemos colocar com uma bolinha está aberta. E o 5 aqui está fechado, ou seja, nós podemos colocar aqui então uma bolinha também fechada, tudo bem? Então o conjunto B parte de onde? Parte de 3, o 3 está mais ou menos aqui, entre esse menos 1 e 5, mais ou menos aqui, até no mais infinito, ou seja, até ele então no mais infinito. Mas também aqui o 3 está fechado, nós podemos colocar então uma bolinha aqui fechada, mas infinito sempre é aberto, para lá vai. Esse caso, a interseção são onde é que esses gráficos aqui então se cruzam, então se cruza nesse ponto daqui. Nesse ponto simplesmente aqui. Ou seja, isso aqui partirá onde? Do 3 fechado até aqui então no 5 também fechado. Essa é a nossa solução. Nós podemos marcar a nossa solução correta aqui como sendo A. A temos aqui 3 fechado até 5 fechado. A nossa alternativa correta aqui é A. Podemos passar aqui então rapidamente para a questão número 16. No número 16 aqui está a referir sobre divisão de polinômio. Temos aqui então o quociente da divisão de a divisão de o que? De x elevado ao cubo mais 2x elevado ao quadrado menos x menos 2 por quê? Por x aqui então mais 1. É assim que nós, como nós podemos dividir. Para dividir polinômios é muito simples, mas como assim, Julie? Acompanhe. Ou seja, quer esse resultado daqui. Para nós encontrarmos esse resultado, temos que fazer então por o seguinte. Leva esse primeiro e divide com o quê? Com esse também, esse primeiro daqui. Temos que faça por o seguinte. O x ao quadrado, que divide aqui então por x, isso aqui é igual então a x elevado ao quadrado. Esse x elevado ao quadrado, você terá que colocar aqui então x elevado aqui então ao quadrado, ou seja, x ao cubo, que divide então por x ao quadrado, é igual então a x elevado ao cubo. Ou seja, aqui temos divisão de potência da mesma base. A base aqui é x,
Aqui como temos 3, temos aqui 3 menos 1. Ou seja, é sempre de cima menos esses pontos aqui de baixo. Aqui temos 1. Isso aqui será igual então a x elevado a 2. Tudo bem? Compreendido? Teremos aqui x elevado ao quadrado. Nesse caso, tens que multiplicar com isso daqui, mas aqui, ao colocarmos aqui, temos que trocar de sinal. Então, x ao quadrado vezes x, voltará mais x ao cubo. E x ao cubo temos que trocar de sinal ao colocar aqui. X elevado aqui a cubo. Nesse caso aqui, coloca como traço. Esse x ao quadrado temos que multiplicar com esse 1, mas ao colocar aqui também temos que trocar de sinal. X ao quadrado vezes 1 é igual a x ao quadrado e podemos colocar aqui menos x ao quadrado. Vai fazer o que para tentar fazer aqui então essa operação daqui. X ao cubo menos essa parte aqui nós podemos simplificar aqui, ficaremos então com 0. Tudo bem, mas não precisa escrever. Nesse caso temos aqui então 2x ao quadrado menos x, ou seja, ficamos aqui simplesmente então com x elevado ao quadrado. E isso aqui nós podemos copiar x menos 2, então faça mais a mesma coisa. Leve isso, divide até que isso aqui então. Tudo bem? Nesse caso teremos como leve isso, divide com isso aqui, teremos aqui então simplesmente mais x. Isto vezes isto aqui, temos que colocar aqui o simétrico dele. X vezes x igual a x ao quadrado, aqui teremos então menos x ao quadrado. Teremos aqui um traço, x vezes 1 é igual a x, e aqui teremos aqui também o simétrico dele, fica então menos x. E fazendo essas operações daqui, x ao quadrado menos x, corta, que ficamos com 0, nem precisa escrever. Menos x, e com menos x fica aqui então menos 2x. Esse menos 2 nós podemos manter. Nesse caso também leva isso aqui, divide com isto aqui, coloca aqui. Ou seja, menos 2x que divide aqui com x, corta, teremos aqui então menos 2. Nós teremos aqui então menos 2 vezes isso daqui, fica quanto fica então menos também 2. Ou seja, como é que é menos 2? Ao colocar aqui também tens que trocar de sinal. Temos aqui então menos 2 vezes x, ficamos daqui com menos 2x. Mas como é menos 2x, dá troca de sinal, teremos aqui então menos 2x com mais 2x, corta, temos aqui então 0. Menos 2 vezes isso aqui é igual a quanto? Será igual a aqui então menos 2, ao trocar daqui como é que é menos 2, fica então aqui mais 2. Nós podemos simplificar, teremos aqui então 0, ou seja, o resto aqui então é 0. Nesse caso a nossa divisão é esse daqui. Podemos ir nas nossas alternativas, isso aqui é o quociente, tudo bem? Nós podemos ir então nas nossas alternativas, tentar localizar. Temos o que? Temos aqui x ao quadrado mais x. Temos aqui então a nossa alternativa B, x ao quadrado mais esse x positivo menos 2. Tá? A nossa alternativa correta aqui tentar trocar de posição, mas é a alternativa B, não se confunda. Podemos passar então para a questão número 17. Questão número 17 temos a quantidade de água nos reservatórios em litro, até hora depois de ter começado então o escoamento, é dado então pela fórmula V, sendo igual aqui a 50, que está multiplicado com quanto? 80 menos T elevado ao quadrado. A quantidade de água que sai no teu reservatório nas primeiras 5 horas do escoamento é, ou seja, queiram aqui nas primeiras então 5 horas do escoamento. Nesse caso, eu tenho que levar esses 5, substituirmos aqui para encontrarmos então essa água aqui em litros. Teremos aqui então volume sendo igual, ou seja, V, 50. Aqui temos enquanto 80 menos 5 elevado ao quadrado. Temos aqui então V sendo igual a 50. 80 menos 5 é igual a 75 elevado aqui então ao quadrado. Nós podemos fazer primeiro isso aqui, depois modificar com isso aqui. Então temos aqui 75 vezes 75. Eu não vou realizar essa operação porque temos aqui aula aqui no canal então de 4 operações básicas. Passe lá na playlist para ver, para você tentar ficar então craque sobre esse assunto, tudo bem? Tá, esse lugar aqui será igual então, será igual a 5.625. Nós podemos colocar aqui então volume sendo igual a 50 vezes 5.625. Nesse caso aqui também faça a mesma coisa, façam 50 vezes 5.625 também. Uma coisa, em vez de você fazer 50, faça 5 vezes isso aqui. Faça assim, 5.000, aqui 5.625 vezes 5. E o resultado é você terá que acrescentar esse zero daqui. Uma dica. Então faça essa operação, vai encontrar aqui que 281 aqui 1.250. Ou seja, o volume está aqui, 81.251.250 aqui litros.
Isso aqui que será então o V. A água que irá sair então nesse reservatório depois de 5 horas aqui de escoamento será igual a esse numeração aqui. Temos aqui então 281.250. Nesse caso a nossa alternativa correta aqui será a alternativa D. Tudo bem? Podemos passar aqui rapidamente para a questão número 18. Questão número 18 temos o valor de m de modo que a parábola da função, ou seja, temos essa função daqui. A função aqui então é f de x, sendo igual, entre parênteses aqui, 4 menos 2m, multiplicado aqui com x elevado ao quadrado mais 5x menos 8. Dizem assim, tem aqui concavidade então voltada então para baixo, esse é o 18. Concavidade aqui voltada para baixo. Para que essa função aqui tenha então concavidade, mais ou menos assim, voltada aqui então para baixo, isso implica que o a deve ser aqui menor do que 0, ou seja, o a aqui está negativo. Nesse caso, o a se localiza mais ou menos aqui. Então, temos toda essa função que deve ser aqui, então, que menor aqui do que 0. Tudo bem? Temos aqui, então, 4 menos 2m deve ser aqui menor do que 0. Para que essa função aqui tenha, então, concavidade voltada para baixo. Nesse caso, passando esse 4 para lá, temos, então, menos 2m será, então, menor que menos 4. Pode multiplicar aqui por menos 1 toda essa aqui negociação. Teremos aqui, então, 2m positivo. Mas, ao multiplicar aqui por menos 1, além de trocar o sinal de todos esses termos aqui, ou seja, tens que também inverter o sinal, essa desigualdade. Como é que era menor, então fica então maior que 4, tudo bem? Nesse caso, teremos aqui então o m, sendo aqui maior que 4, que divide aqui por 2. Então, o m é maior aqui que 2. Nesse caso, então, a nossa alternativa, podemos ver o m, ou seja, podemos ver aqui como é que está. O m aqui maior do que 2. Então, a única alternativa correta que é m maior do que 2 é a alternativa aqui D. Podemos passar aqui para a nossa penúltima questão dessa nossa primeira parte. Não se esquecendo que esse exame aqui vamos dividir aqui em duas partes. Então, a próxima parte será lançada aqui daqui a uns dias, ou seja, um dia ou depois de 2 dias. Nesse caso, para você não perder, para ficar atualizado aqui, tem que se inscrever aqui no canal. Para ficar de tudo aqui então, ou seja, para você ter então a aprendizagem aqui de uma sequência então correta. Podemos ver aqui na questão número 19 rapidamente. Questão número 19 temos, se o produto das raízes da função, a função é essa daqui, f de x, sendo igual aqui a m menos 2, vezes x elevado ao quadrado, mais 5x menos 10, for igual, ou seja, o produto aqui é x, 1 vezes x2, for igual aqui a menos 2. Então, podemos ver aqui, então, o valor de m é, ou seja, quer que o valor de m tem uma alternativa A, B, C até D. Nesse caso, o que nós podemos fazer é para o seguinte. Nós sabemos que a fórmula aqui, então, de soma e produto é para o seguinte. O produto é dado pela forma aqui, x1 vezes x2 é igual a quanto? A C, que divide aqui, então, por A. Tudo bem? Nesse caso, o que nós podemos fazer aqui é identificar o parâmetro A e o parâmetro C. Temos aqui então nosso parâmetro A, é esse daqui que acompanha x elevado ao quadrado. Temos aqui então m menos 2. O parâmetro então B, esse que acompanha aqui então x que não é elevado ao quadrado, ou seja, é 5. C é igual a menos 10. Nesse caso, temos que ficar por seguinte. Como o C é igual a menos 10, o A é igual a M menos 1, nós podemos substituir nessa nossa fórmula. Disse que o produto dessa parte aqui é igual a menos 2. Isso aqui será igual, o valor de C igual ao valor de C tem menos 10. Podemos ter aqui menos 10 dividido aqui por A. A aqui é M menos 2. Nesse caso, eu tenho que fazer o que? Passa tudo isso aqui então para lá, está multiplicando, ou teremos aqui então menos 2 vezes o m menos 2. Isso aqui deve ser igual a menos 10. Tudo bem? Nesse caso, esse menos 2 passará então multiplicando com tudo que está dentro desses parênteses. Temos aqui então menos 2 vezes m. Temos aqui então menos 2m. E menos 2 vezes menos 2. Temos aqui então mais, ou seja, mais 4. Isso aqui deve ser igual a menos 10. Nesse caso, passa esse 4 para esse outro membro aqui, passará então aqui com sinal negativo. Teremos aqui então menos 2m, que será igual a quanto? A menos 10 menos 4. Ou seja, isso aqui nós passamos para lá então com sinal aqui negativo, esse menos 4. Nesse caso então menos 2m deve ser igual a quanto? 10, ou seja, menos 10 menos 4 é igual a menos 14. Nesse caso o m deve ser igual a menos 14,
que divide aqui por menos 2. Passamos esse menos 2 para aqui, então, dividindo, teremos aqui, então, o M. Deve ser igual aqui, esse sinal com esse sinal more, teremos aqui um sinal tá positivo, deve ser igual aqui a 7, tudo bem? O M sendo igual aqui a 7 é que será a nossa alternativa correta. Essa alternativa nós podemos localizar aqui rapidamente na alternativa. Podemos ver aqui, então, na alternativa aqui D. A alternativa D é que a nossa alternativa está verdadeira. Nesse caso, nós podemos passar aqui para a nossa última questão. Assim, se você está gostando desse conteúdo, então compartilhe e se inscreva aqui no canal, porque amanhã será lançada aqui a segunda parte. Segunda parte até que partir da questão número 21 até a questão número aqui, então, 40. Essa aula, que nossa primeira parte desse exame, termina no número então 20, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa última questão. Veja como uma questão aqui bem interessante. O que nós temos nesse número 20 é uma equação aqui produto. Nesse caso, faça para o seguinte. Temos aqui então o x menos 1 multiplicado com x mais 3. Deve ser o que é maior do que 0, ou seja, positivo. Tens que separar aqui em duas funções. Essa função que eu vou chamar de f de x. E essa função eu vou chamar aqui de g de x. Nesse caso, temos que fazer aqui f de x é igual aqui a x menos 1. Separar aqui em duas funções. E acha então a raiz dessa função. Para nós fazermos o que estudo de sinal. Então, para nós acharmos a raiz de uma função do primeiro grau, temos que levar essa função x menos 1 igualarmos aqui a 0. Ou seja, x é igual aqui então a 1. Nesse caso, nós teremos mais ou menos assim. Tudo bem? Aqui temos o valor de x, ou seja, onde é que vai cortar aqui será na raiz. A raiz aqui então é 1. Nesse caso, terá que fazer para o seguinte. Como o a dessa função aqui, então, é o a, ele é maior do que 0, ou seja, a aqui é igual então a 1. Nesse caso, nós podemos ter então aqui o gráfico aqui crescente, mais ou menos assim. Ou seja, aqui o gráfico então aqui ele é positivo, aqui o gráfico então é negativo. Daqui para lá o gráfico então aqui, essa parte aqui é positivo, e daqui para aqui o gráfico então aqui é negativo, tudo bem? Nesse caso nós podemos manter aqui cozinhando, vamos ter que fazer essa alternativa g, ou seja, a nossa função está g de x, será igual a x mais 3. Para nós encontrarmos a raiz também faça o mesmo, leva g, ou seja, leva essa função g igual a 0, x mais 3 deve ser igual a 0, então o x deve ser igual a menos 3. Nesse caso também teremos outra função, ou seja, outro gráfico aqui, onde vai cortar é no menos 3. Muito bem, como o a aqui é positivo, que é 1, então teremos aqui então o gráfico então se crescente desse jeito daqui. Tudo bem, aqui temos o que? Daqui para lá o gráfico então é positivo aqui, e daqui, desse ponto aqui até aqui, o gráfico aqui então está aqui de valor então negativo, ou seja, o gráfico aqui então é negativo. Desse ponto faça para o seguinte, a função g e produto dessa função então f de x. Terá que usar aqui um dispositivo aqui então de produto, tudo bem? Esse dispositivo é para o seguinte, podemos colocar aqui uma reta, duas retas, e outra reta aqui será de quê? Será então de produto, ou seja, essa outra reta que teremos aqui então f de x multiplicado com g de x. Nesse ponto faça para o seguinte, essa função aqui então f de x, que é a nossa primeira função, f de x apenas se transfere-se apenas os sinais, ou seja, temos aqui então no 1, mais ou menos aqui, daqui para cá, dissemos que daqui para aqui a função é positiva, só apenas transfere os sinais, positiva, e daqui para aqui a função então é negativa, transfere aqui então negativa. Então, como ela tem uma função f de x, podemos colocar aqui então a função então g de x. Desse ponto você terá o quê? O S3, ou seja, menos 3, se localiza então antes desse, ou seja, antes do 1. Então, antes do 1 mais ou menos, posso colocar aqui então menos 3. Apenas você terá que transferir então os sinais, ou seja, daqui para aqui a função então é positiva. De 3, ou seja, valores maiores do que 3, a função aquela aqui então é positiva. Nesse ponto daqui, positiva até lá. E daqui para aqui a função então é negativa. Temos aqui então a negativa. Desse ponto, terá que fazer com o produto entre os sinais de f de x com g de x, esse produto aqui que quer. Veja aqui também então o produto, esse aqui então é o produto. É por isso que é chamado que esse tipo de função aqui, ou seja, esse tipo de equação aqui, em equações aqui, produto. Por causa do que estão aqui a multiplicar entre duas funções. Nesse ponto, terá que fazer por o seguinte. Multiplica isto com isto aqui, ou seja, mais com mais, teremos aqui então os sinais aqui positivo mais. Até esse ponto aqui teremos aqui então mais, mas depois x faça aqui então a projeção. Aqui temos aqui então o 1 e faça a projeção aqui, mais ou menos assim. Teremos aqui então o
menos 3, tudo bem? Aqui temos menos 3. Então, nesse ponto aqui, esse ponto que teremos aqui do sinal está positivo. Daqui para aqui, temos esse sinal negativo, ou seja, esse menos daqui vezes esse mais aqui teremos aqui o sinal aqui está negativo. Esse ponto aqui é negativo. Então, daqui para lá, temos aqui está menos vezes menos. Então, será que está positivo, mas, tudo bem. Nesse ponto, quer que o valor está maior do que zero, ou seja, o valor aqui está positivo. Vamos olhar então para o nosso dispositivo aqui prático. Esse dispositivo prático temos valores positivos esse ponto e valores negativos, ou seja, valor negativo nesse ponto e valor então positivo nesse ponto. O que nós queremos aqui são valores positivos, ou seja, exatamente nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Aqui não, tudo bem. O que quer dizer com isso? Mas veja como aqui disser aqui maior, simplesmente não é maior ou igual. Se for tá simplesmente maior, aqui teremos aqui um trabalho está aberto, aqui também é aberto. Então sai de solução, teremos aqui então do menos infinito aqui aberto, até aqui no menos 3. Aqui também é aberto. União com quanto? Com 1. União com 1 aqui aberto também, até aqui também no mais infinito. Essa aqui será a nossa solução, tudo bem? Nesse caso, nós podemos localizar a nossa alternativa correta. Tá, a nossa alternativa correta aqui será na alternativa, podemos ver aqui. Qual é a solução? Menos infinito até que menos 3, tudo aberto. Aqui 1 até mais infinito também tudo aberto. Ou seja, podemos ver então no menos infinito até no 3. Não é aqui não. Teremos aqui então no menos infinito até no 3, aqui sim tudo aberto, e de 1 até então no mais infinito, não aqui, mas aqui a alternativa então correta aqui é a alternativa B, ou seja, do menos infinito, temos aqui também do menos infinito até no menos 3 aberto, tudo aberto, e de 1 até no mais infinito também tudo aberto. Então temos aqui então no menos infinito até aqui no 3 tudo aberto, e no 1 até no mais infinito também tudo aberto. Tá, próximo PT a resolução dessa questão, que é a questão número 21, que será isso então na nossa próxima aula. Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo aí com os amigos, familiares, para também lançar a próxima aula. Chegamos ao fim dessa resolução. Para não perder a segunda parte desse exame, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse conteúdo aí com os amigos, familiares, para lá vai, tudo bem? Até a próxima aula, bons estudos!